Hoje é terça-feira, dia 8 de julho, e se você é tricolor, não tem como esconder, a ansiedade bate forte. O coração acelera, as mãos suam, o pensamento não sai do jogo. É impossível ficar tranquilo num dia como esse. Ontem eu acompanhei a coletiva do técnico Renato Gaúcho e uma cena me chamou muita atenção. A FIFA revelou a bola oficial da partida, uma bola com detalhes em dourado diferente especial. E não é só a beleza dela que chama atenção. O dourado tem um simbolismo poderoso. Ele representa a proximidade da taça. É como se ela estivesse ali logo adiante, esperando quem tiver coragem, força e talento para alcançá-la. E o Fluminense? Está a apenas 90 minutos dessa chance. Aquele sonho que parecia impossível para muitos, improvável para outros e até motivo de piada em conversas de bar, virou realidade. O Fluminense está numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes. E não é qualquer semifinal. É a primeira vez que o torneio acontece neste novo formato e o Flu está lá firme entre os 4 melhores. E o adversário, um gigante da Premier League. Um time recheado de jovens estrelas de promessas milionárias de jogadores acostumados com o mais alto nível de exigência da Europa. Mas sabe o que é mais impressionante? O Fluminense tem todas as condições de competir de igual para igual. Não é exagero, não é ilusão de torcedor apaixonado. É realidade, é análise. O time chegou até aqui jogando futebol de verdade, eliminou adversários difíceis, segurou a pressão, se impôs quando precisou e agora tem mais uma chance de fazer história. Se passar, vai para a final. E se chegar na final, vai enfrentar provavelmente o Real Madrid ou o Paris Saint-Germain. É coisa de outro mundo, mas sabe o que é mais incrível? É real, acontecendo diante dos nossos olhos. Estava ontem em Nova York caminhando com os amigos tricolores e de repente me dei conta da loucura que é tudo isso. A gente ali do lado do Empire State olhando para a cidade e pensando, é Fluminense e Chelsea. Do outro lado da chave tem Real Madrid e PSG. Isso não é um sonho. É real. É o Fluminense num cenário que só se imaginava nos videogames ou em simulações de futebol virtual. Mas não tá acontecendo. E é por isso que eu digo e repito, é para aproveitar cada segundo. O torcedor que tá no Brasil, quem tá aqui nos Estados Unidos, quem tá na Europa, em qualquer lugar do mundo, esse é o momento de viver intensamente o que tá acontecendo, porque é histórico, é único. E mesmo que a bola ainda não tenha rolado, mesmo que o resultado ainda seja uma interrogação, tudo isso que estamos vivendo já é um marco. É um capítulo nobre na história do futebol brasileiro. Claro, quando o juiz apitar, a adrenalina vai bater, a gente vai ficar nervoso, ansioso, vai xingar, vai gritar, vai comemorar ou lamentar, dependendo do que acontecer. Mas antes de tudo isso, é preciso valorizar esse momento. O Fluminense já fez história e pode fazer ainda mais. A preparação foi intensa, a concentração da torcida é gigante. Hoje por aqui o jogo acontece às 3 da tarde, no Brasil, às 4. E a torcida já começou a se movimentar desde cedo. A cidade respira esse clima de decisão. A atmosfera é diferente. Dá para sentir no ar que tem algo grande para acontecer. Todo mundo quer essa vaga na final. A gente quer, você quer. E é possível, muito possível. O Fluminense vem mostrando jogo após jogo que tem força para enfrentar qualquer um, com organização, com coragem, com inteligência. Muita gente duvidou, muita gente riu quando se falava que o Fluminense poderia chegar a esse ponto, vinham os deboches, as piadinhas. Mas olha aí, o time tá numa semifinal de Mundial. E não é qualquer Mundial. É um novo modelo mais exigente, mais competitivo. O Flu é o único time sul-americano entre os 4, o único fora da Europa. Isso por si só já mostra o tamanho do feito. E para mim, com todo o respeito aos outros clubes, não há história mais bonita nessa Copa do Mundo de Clubes. Não existe roteiro mais emocionante. Considerando o que cada clube tem, o quanto cada um investiu, os elencos, as estruturas, o contexto financeiro, o Fluminense está fazendo um milagre moderno. E tá fazendo bonito! Outros clubes brasileiros até fizeram boas partidas na fase de grupos, competiram, mostraram qualidade.
Mas quem está vivo agora disputando essa vaga na final é o Fluminense. E ninguém merece mais esse momento do que o torcedor tricolor. Um clube que sempre foi pioneiro no futebol brasileiro, que esteve presente em momentos decisivos da história do nosso esporte, agora tem a chance de ser protagonista também a nível global. Chegar numa final de mundial? Não! É apenas sobre futebol, é sobre legado, é sobre entrar para a eternidade, é sobre mostrar que o futebol sul-americano ainda pulsa forte, ainda compete, ainda encanta. Ontem eu fiquei pensando em tudo o que aconteceu com o clube nos últimos anos, nas dificuldades, nos altos e baixos, nas críticas, nas superações, e é impressionante como o Fluminense conseguiu construir um caminho de tanta dignidade, tanta luta, tanta entrega. O que a torcida pede agora é simples: joguem até o fim. Lutem até o fim. Não deixem nada para trás. Como diz o Felipe Melo, é sonhar, profetizar e realizar. E é exatamente isso que o time está fazendo. Muitos riram quando se falou em título mundial. Muitos disseram que era loucura, que era delírio. Mas quem acreditou, quem segurou a bandeira desde o começo hoje, vê que não era loucura. Era fé, era visão. Era confiança no trabalho. E hoje vai ter muita gente torcendo contra, vai ter sofá pulando, vai ter secador ligado no volume máximo, mas que fiquem lá desesperados, porque quem tá aqui, quem viveu cada passo dessa caminhada, sabe o quanto foi difícil chegar até esse ponto. Sabe o que representa estar onde o Fluminense está? Estamos no meio de uma história sendo escrita, um livro ainda sem o capítulo final, e a gente espera que o desfecho seja épico, que esse seja o momento que a torcida tricolor vai guardar para sempre na memória. Que os jogadores entrem em campo entendendo o tamanho dessa oportunidade. Porque o Fluminense está pronto. Pronto para o Chelsea, pronto para o desafio, pronto para brigar por essa final. A provável escalação do time já começa a tomar forma. Temos desfalques importantes como Freitas e Martinelli que estão fora do jogo. Mas o técnico Renato Gaúcho parece ter definido as alternativas. A tendência é de que o René assuma a zaga pelo lado esquerdo numa disputa direta com o Thiago Santos. Tudo indica que René começa jogando e o Fer deve seguir entre os titulares. No meio, o Hércules entra no lugar de Martinelli trazendo energia, presença ofensiva e um bom momento. Samuel Xavier é dúvida. Sentiu um desconforto muscular e está sendo monitorado pelos médicos. Se não puder ir a campo, o Guga assume a vaga. Guga, que vive altos e baixos, mas que costuma responder bem quando entra pressionado. Com isso, a espinha dorsal do time vai se formando. Fábio no gol, Samuel Xavier, ou Guga na lateral, Thiago Silva e Ignácio, e René na zaga. Fuentes pela esquerda, Hércules, Bernal e Nonato no meio, com João Arias e Germán Cano no ataque. Um time que mescla experiência, juventude, intensidade e inteligência tática. O esquema com 3 zagueiros deve ser mantido principalmente para dar segurança ao Thiago Silva, que com essa formação joga mais na sobra, não precisa perseguir atacantes em longas distâncias. E aí, ele brilha com sua leitura de jogo absurda, sempre bem posicionado, sempre antecipando os lances. O que preocupa além das ausências é a questão do segundo tempo. Sem Martinelli e com Hércules como titular, o Fluminense perde uma peça importante para mexer depois. Num calor previsto de 35 graus aqui, isso pode fazer diferença? O banco fica mais curto e opções como Lima, que ainda não engrenou na temporada, passam a ser fundamentais. Então o time vai precisar de entrega total desde o início. Cada jogador vai ter que dar o máximo porque o adversário é forte. Muito forte. O Chelsea chega para esse jogo com desfalques também. O zagueiro Colwill e o centroavante Delap estão suspensos. João Pedro deve entrar como titular e isso preocupa pela qualidade que ele tem e, claro, pela famigerada lei do ex. Esperamos que, se houver lei do ex hoje, que seja com gol do Thiago Silva. Do lado deles também há incertezas, principalmente pela juventude do elenco. Um time muito promissor, cheio de talento, mas que ainda oscila. E nisso o Fluminense pode se aproveitar. Renato Gaúcho, com toda a sua experiência, já sinalizou que o jogo vai ser um verdadeiro xadrez. Um duelo estratégico. E vai ser mesmo.
Não dá pra sair se lançando contra um time rápido como o Chelsea. É preciso posse de bola, é preciso paciência, é preciso inteligência. A expectativa é por uma partida muito equilibrada com poucas chances claras. E quem souber aproveitar essas poucas oportunidades deve sair vencedor. Renato deixou claro: o calor vai impactar. E quem tiver que correr atrás da bola sem ela vai sofrer. Por isso o Fluminense precisa ter a posse. E mais do que isso, precisa jogar. Não é só ficar com a bola, é jogar, é agredir com consciência, é defender com compactação, e é isso que o time treinou, é isso que o técnico preparou, a estratégia está montada e os jogadores sabem o que precisa ser feito. Nos bastidores a torcida se movimenta, a concentração em Nova York vai ser gigante. 4 horas de pré-jogo com direito a passeata trem rumo ao estádio Festa nas ruas, clima de final antecipada. É isso que essa semifinal representa. É o Brasil contra a Inglaterra? É a América do Sul contra a Europa? É Fluminense contra a Chelsea? Um duelo que vai muito além das 4 linhas, que envolve identidade, tradição, orgulho, raça. E se tem uma coisa que não falta nesse time do Fluminense, é raça. Eles acreditam. E nós também. Porque chegou a hora de escrever mais uma página dessa história inesquecível. A hora de mostrar ao mundo que sim é possível, que o futebol brasileiro ainda pulsa forte e que o Fluminense está pronto para fazer história mais uma vez. O Chelsea, adversário do Fluminense nesta semifinal, chega com moral em alta e um elenco recheado de jovens talentos que chamam a atenção da Europa inteira. São jogadores que custaram milhões, que carregam rótulos de promessas de ouro, mas que ainda estão em formação, ainda estão tentando encontrar consistência em campo. E é aí que mora uma brecha importante. O time londrino, comandado por Enzo Maresca, tem uma base muito jovem, o que significa na prática que mesmo com qualidade técnica esse grupo oscila. Tem altos e baixos. E numa semifinal de Mundial, cada detalhe conta, a pressão pesa. E um time mais maduro, mais vivido, pode se beneficiar disso? O Chelsea tem desfalques importantes. O zagueiro Colwill e o centroavante Delap, que estavam jogando, muito bem estão fora por suspensão. Com isso, João Pedro, sim, ele mesmo, ex-fluminense, deve ser titular. É um jogador perigoso, talentoso, que conhece bem o futebol brasileiro. E claro, aquela velha história da lei do ex ronda a partida. A torcida do Flu só torce para que, se houver algum roteiro simbólico hoje que seja com gol do Thiago Silva contra o antigo clube, e não o contrário. O sistema defensivo inglês deve ter Robert Sanchez no gol, que não passa muita confiança. Um goleiro que vive altos e baixos, contestado por boa parte da torcida e que pode ser o ponto fraco dessa equipe. Um Fluminense inteligente vai testar esse goleiro desde cedo. Chutar de fora, pressionar nas bolas paradas, incomodar o máximo possível. Porque ele pode sentir, ele já sentiu em outras partidas. E num jogo com esse peso, o psicológico conta demais. Nas laterais, o Chelsea conta com Gusto na direita e Cucurella na esquerda, um jogador espanhol experiente, mas que costuma exagerar nas faltas. Um marcador duro, às vezes desleal. Vai ser preciso alguém do Fluminense que enfrente ele de frente, que não recue e que imponha respeito desde o começo. O meio-campo do Chelsea é o setor mais forte. Enzo Fernandes, campeão do mundo, Moisés Caicedo, contratado por uma fortuna, e Cole Palmer, o grande destaque da temporada. Esse trio, se tiver espaço, desequilibra. São jogadores técnicos inteligentes, rápidos no passe e perigosos no chute de média distância. O Fluminense vai precisar anular esse meio. É ali que o jogo vai ser decidido. Se eles tiverem liberdade para construir, para ditar o ritmo, vai ser difícil. Mas se o time brasileiro conseguir encaixar a marcação, roubar bolas nesse setor e sair em velocidade, pode matar o jogo. No ataque, Pedro Neto é outro nome perigoso. Vem fazendo boa Copa do Mundo de Clubes, já tem 3 gols marcados. Vive um bom momento, mas também carrega uma carga emocional difícil. A perda de um amigo próximo recentemente pode afetar o desempenho. Isso não significa que ele vai jogar mal, mas é algo que pode mexer com o foco. João Pedro deve ser o homem de referência. E a outra ponta ainda é uma incógnita, porque o técnico do Chelsea tem testado nomes diferentes. Pode ser Madueke, Disbre Hall ou até algum improviso. E essa instabilidade no setor ofensivo é mais um ponto que o Fluminense pode explorar. O segredo vai estar em fechar os espaços, não deixar o Chelsea gostar do jogo.
A partir disso, trabalhar a bola com paciência e inteligência. Ontem tive um papo muito bom com o Luca, um inglês que cresceu no Brasil e torce apaixonadamente pelo Chelsea. E mesmo ele, que conhece o time como poucos reconheceu, é um elenco ainda em construção. Tem qualidade, mas falta maturidade. Ele destacou que o time fez um ótimo primeiro tempo contra o Palmeiras, mas caiu no segundo. Isso mostra que o time sente quando não consegue matar o jogo logo. E o Fluminense precisa justamente disso, segurar o início, se organizar e a partir daí crescer. É o que Renato Gaúcho vem fazendo desde o começo da competição. Estratégia clara, aplicação tática, consciência. E se o time conseguir repetir o que fez contra o Al Hilal e contra a Internacional, vai incomodar muito esse Chelsea. Aliás, o próprio Renato já deixou claro que esse jogo é como um tabuleiro de xadrez. Não dá para ir com tudo para cima nos primeiros minutos. O Chelsea tem transição rápida e dar espaço no começo pode ser fatal. Por isso, a posse de bola vai ser fundamental, ainda mais no calor previsto para o horário da partida 35 graus. Se o Fluminense tiver que correr atrás o tempo todo, vai sofrer. A ideia é ter a bola, ditar o ritmo, obrigar o adversário a se cansar. E quando surgir a brecha, ser cirúrgico, o Fluminense tem jogadores para isso. Cano não precisa de muito para marcar. John Arias desequilibra. E o meio-campo tem mostrado solidez mesmo com as ausências. O trio de arbitragem é francês, liderado por François Letexier, eleito o melhor árbitro do mundo recentemente. Apitou a final da Eurocopa. É um nome de respeito experiente que deve conduzir bem a partida. E isso também é importante porque não se pode permitir que o jogo seja apitado com dois pesos. O Fluminense vai precisar jogar firme e competir no limite, mas sem exageros, que possam resultar em expulsões ou cartões desnecessários. Disciplina tática e emocional serão chave. O cenário é gigante. Um estádio lotado em Nova York com transmissão para o mundo inteiro, e a torcida do Fluminense vai dar show. Já tem concentração marcada passeata, com trem saindo da cidade até o estádio e um clima de final mesmo sendo semifinal. Do outro lado do oceano, no Brasil, o clima não é diferente. Laranjeiras está em festa. São Gonçalo, Zona Sul, Norte, Oeste, o Rio inteiro pulsando. É a maior mobilização da história recente do clube. E não é para menos, um time que lutou tanto, que teve que reconstruir uma identidade, que passou por tantas provações nos últimos anos, hoje tem a chance de colocar seu nome entre os maiores do planeta. E não é exagero. Se o Fluminense eliminar o Chelsea, entrará para a história do futebol mundial. E não é só pelo resultado, é pelo contexto, pela ousadia, pelo enfrentamento contra um sistema inteiro que parecia intocável. O Fluminense chega forte e chega por mérito. Com um técnico que conhece o caminho, que sabe como jogar esses jogos que tem estrela, mas também tem trabalho. Renato Gaúcho é mais do que um líder na beira do campo. Ele é uma figura que personifica a confiança do elenco. Ele preparou o time com uma mentalidade voltada à superação, à crença. E hoje, mais do que nunca, isso vai ser testado. O Flu vai entrar como azarão para muita gente. As casas de aposta colocam o Chelsea como favorito, com uma diferença enorme, mas isso não entra em campo. O que entra em campo são 11 de cada lado, com uma bola no meio e 90 minutos para decidir. E o Fluminense já provou que sabe crescer nos grandes momentos. Foi assim contra o Internacional, foi assim contra o Boca Juniors na final da Libertadores. E pode ser assim de novo. Claro que o jogo vai ser difícil, muito difícil. Mas está longe de ser impossível. O Fluminense precisa acreditar. E o torcedor mais do que nunca precisa empurrar. Não importa onde esteja. No estádio, no Brasil, em casa, no trabalho com a camisa vestida, ou o radinho no ouvido, cada energia conta. É hoje. É decisão. E se a história estiver mesmo sendo escrita com as cores do Fluminense, ela merece o melhor dos finais. Mas antes disso, tem um gigante pela frente. E é com humildade, com garra e com coragem que o Fluminense vai à luta. Que venha o Chelsea, porque o Flu está pronto. E mais do que isso, está acreditando. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o Fluminense. Então se inscreva agora no Fluminense Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal.
Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. O burburinho nos bastidores das Laranjeiras está forte. John Kennedy já está de volta ao Fluminense e, para surpresa de muitos, já começou a treinar com o elenco tricolor. O atacante, que estava emprestado ao Pachuca do México, retornou ao Rio de forma antecipada, supostamente com a liberação oficial do clube mexicano antes mesmo do término do acordo. A movimentação inesperada pegou até os mais atentos de surpresa e alimenta a possibilidade de um retorno meteórico do herói da Libertadores ao time principal. Segundo fontes internas, o jogador teria se reapresentado em silêncio e participado, normalmente, das atividades físicas e técnicas no CT Carlos Castilho. Ainda não há um comunicado oficial do Fluminense sobre a situação contratual de Kennedy, mas o simples fato de ele já estar treinando com o grupo principal alimenta especulações de que o retorno definitivo pode estar muito próximo de ser confirmado. A torcida, claro, já se agita nas redes sociais, pedindo sua reintegração imediata. O Pachuca, que tinha o jogador até o fim do ano, teria liberado o atacante antes do prazo, mas os detalhes dessa negociação ainda não foram revelados. Estaria o clube mexicano abrindo mão de John Kennedy por opção técnica, por interesse financeiro, ou já existiria um acordo entre as partes que previa essa possibilidade? Até o momento, ninguém se pronuncia oficialmente. Porém, a volta precoce reacende a esperança da torcida tricolor, que viu no jovem atacante uma peça decisiva nas conquistas recentes e sonha com sua reestreia já nas próximas rodadas do Brasileirão. O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, mantém o tom cauteloso, mas há quem diga nos corredores do clube que ele já estaria pensando em como encaixar o camisa 9 no esquema tático atual. A depender da evolução dos treinamentos, não será surpresa se John Kennedy for relacionado em breve, o que seria um reforço de peso para o Flusão em um momento de desafios na temporada. Enquanto isso, o clima entre os tricolores é de ansiedade e expectativa. A volta de John Kennedy pode ser só um rumor, mas como todo bom boato no futebol, já está fazendo muito barulho. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fluminense Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense. Vem fazer parte dessa jornada com a gente?